Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Um grande abraço em todos que estão conosco neste momento. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente iniciar então, né? Para a gente começar o nosso estudo de hoje. Vamos fechar os olhos, né? Vamos fazer um processo de introversão, de introspecção. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que nós tivemos a oportunidade de viver neste planeta. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar juntos em mais uma noite de estudos, finalizando a nossa semana, mas iniciando mais um momento de aprendizado, de fraternidade, de crescimento espiritual, que nós temos a capacidade de absorver as energias que vertem do alto sobre todos nós e absorvemos também as boas intuições dos espíritos amigos. Ajuda-nos, Senhor, a transformarmos o nosso interior, desfazendo a sombra e ampliando a luz, clareando os nossos pensamentos, dulcificando os nossos sentimentos, libertando-nos das frequências do mal e vinculando-nos à frequência do amor. E que nós possamos irradiar a Tua presença onde estivermos e com quem estivermos. Que a Tua luz se estenda em todos os lares, envolvendo os corações e todos os ambientes, e também todos os irmãos necessitados da vida espiritual. Obrigado por tudo e permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E vamos em frente, vamos estudar, né? Hoje nós temos o Evangelho de Mateus, numa leitura espírita, né? O 32º dia de estudo. É muito importante esse estudo sobre Jesus, porque Jesus é a base moral, né? É a base para a nossa atuação moral em sociedade, dentro da vida, né? E é profundamente terapêutico, né? Os conceitos que Jesus nos traz são profundamente terapêuticos, tá? Nos dá equilíbrio ao coração e nos dá um referencial, né? Para vivermos, para resolvermos as dificuldades, né? Que a gente enfrenta. Ok, vamos lá? Então vamos começar, né? Se vocês se lembrarem, nós estávamos falando na semana passada a respeito da cura. A gente falou da mulher hemorroíça, né, que foi curada. Também a gente falou da filha de Jairo, que foi curada, né? Que Jesus, o pessoal achou que ela estava morta, né? E ele chegou, Talita cumi, né? Menina, levante-se, né? E aí o espírito dela se acoplou novamente ao corpo e ela se levantou, né? E aí depois também a cura de 2 cegos, né? A cura de 2 cegos que Jesus promoveu, né? Então, na sequência imediata, no capítulo 9, né, o item, os endemoniados são libertos. Lembrando, sempre é bom a gente lembrar, que pelo termo endemoniado, entendamos obsediados. Tá? Até porque demônio, na acepção do termo, essa acepção mitológica, né? Essa acepção que a cultura pintou o demônio, né? A força criada para o mal, não existe essa força. Existem muitos seres que estão vinculados ao mal, mas não são criados para o mal e não ficarão eternamente no mal.
né? Então tem essa grande diferença, né? Então não há esses seres míticos criados para o mal, não há esses demônios, né? Nós é que muitas vezes agimos como verdadeiros demônios quando nós nos acumpliciamos ao mal, quando nós nos tornamos cúmplices do mal de qualquer tipo, né? Então, tanto aqui na Terra quanto no plano inferior, após a morte, nós podemos nos agrupar em pessoas que estão com os mesmos processos, os mesmos projetos malignos e podemos fazer muito mal à sociedade. Podemos fazer muito mal às pessoas, tá? É nesse sentido, né? Então aqui, endemoniados são aqueles que estão obsediados, aqueles que estão se vinculando mentalmente aos espíritos obsessores, tá? Então, capítulo 9, versículo 32. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio, né? Então, um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões admiradas exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel, né? Então vamos lá, vamos por partes aqui, né? Então trouxeram um mudo, né, e possuído por um demônio, tá? E aqui dá a entender que a mudez ela era produzida pela presença do espírito que estava junto com ele. Tá? Por quê? Porque assim que o demônio foi expulso, assim que ele foi retirado, né? Até o termo expulso, a gente tem que olhar com muitas aspas, né? Porque Jesus todo amor, Jesus todo caridade, sim, com autoridade, mas nunca com violência, né? Nunca com violência. Hoje a gente sabe, no trato com os obsediados, né? E com os obsessores, nós não podemos agir com violência com eles, né? Não se consegue resultados positivos agindo com a violência. Então, não acredito que Jesus agisse com violência, né? Mas é que o termo aí pode ter sido colocado de uma forma um pouco excessiva, né? Um termo que talvez não foi o mais apropriado, né? Que talvez não representasse bem aquilo que era feito naquele momento, por Jesus e pelos espíritos amigos que estavam ali para tentar ajudar, né? Mas enfim, assim que aquele espírito foi afastado, assim que aquele espírito saiu ali de perto da pessoa que estava obsediada, ele teria voltado a falar. Então dá a impressão, né, que a mudez era originada pela presença do espírito obsessor. E aí vocês perguntariam, né? Pode acontecer isso? Pode, Arnaldo? Né? Vocês perguntariam, pode acontecer isso? Do espírito provocar mudanças tão físicas assim, tão materiais, né? Em nós, num processo obsessivo, isso acontece mesmo? E eu digo para vocês que acontece. Acontece. Tá? Eu mesmo já lidei com vários casos, né? Existe uma influência do espírito não apenas moral, né? Não apenas nas atitudes morais da pessoa, rebaixando a pessoa no seu comportamento moral, né? Nos gostos, no modo de agir. Às vezes a pessoa começa a ficar violenta, começa a ficar mal-humorada, depressiva. Quer dizer, não apenas nesse aspecto, mas também com consequências materiais, né? Com consequências até no sistema nervoso, tá? Com consequências no sistema nervoso, na área da fala, né? Na área da visão. Então, é um espírito, vamos supor que a gente tem um karma, vamos supor que a gente tem alguma coisa ruim que a gente fez para a pessoa na área da fala. Vamos supor que a gente prendeu a pessoa lá na encarnação passada, que a gente prejudicou a área da fala da pessoa, garganta, cortou a garganta da pessoa, tal.
Esse espírito vem me procurar no presente, eu já reencarnei, mas ele ainda não. Eu fiz aquele mal para ele. Eu enforquei ele, né? Posso ter feito alguma coisa nessa área da garganta aqui, com repercussões na fala, né? E ele está no plano espiritual com essa lesão aqui na garganta. Ele está com essa lesão. Às vezes ele está até com a cordinha lá, ainda pendurada de ter sido enforcado, porque ele ficou com ódio, porque ele ficou com desejo de vingança. Se ele tivesse perdoado, ele tinha sido ajudado e tudo mais, né? Mas porque ficou com ódio, ele está ainda no plano espiritual sofrendo lá, não consegue falar direito, sente só ódio por mim, vamos supor, né? Quando ele me encontra no presente, hoje eu estou num novo corpo, mas ele me encontra e ele percebe que sou eu. E quando ele se aproxima de mim, eu posso começar a sentir um problema na fala. Eu posso começar a sentir dor nessa região. Eu posso começar a sentir dificuldade de falar, começa a travar a fala. Tá? E se eu for aceitando o processo obsessivo e não me tratar, e não usar da oração, não usar do evangelho, não for tomar passe, se eu não buscar ajuda, se eu não fizer a minha mudança moral, a minha renovação moral, para eu sair desse processo obsessivo e até ajudar esse espírito, eu posso chegar até o ponto de não conseguir falar. Ou desenvolver, de repente, um câncer de garganta. Entendeu? Pelas energias deletérias que eu vou captando na região kármica que eu tenho. Na região de predisposição mórbida, que a gente chama. Porque eu trago uma lesão nessa região pelo mal que eu fiz a alguém. Entendeu? Então é uma região que eu terei mais predisposição a desenvolver doenças. Certo, pessoal? Ok. Tá fazendo sentido para vocês, né? Isso com qualquer área que eu tenha prejudicado alguém, né? Eu posso vir com essas áreas com predisposição mórbida, tá? Então, dependendo da ação, e quanto mais eu tive uma ação física no outro ou nos outros, então se eu torturava os outros, ou se eu era senhor de escravos, eu lá dava chibatada nas costas, eu posso vir com psoríase, né? Eu posso vir com uma tendência a herpes zostes, né? Problemas que geram muita dor nas costas e justamente na área onde eu mais ali aplicava o chicote ali, eu sinto lá arder, entra em crises quando se aproxima algum espírito, algum escravo do passado que ainda não foi ajudado, está no plano espiritual, e aí eu começo a sentir as dores que o espírito ainda está sentindo, as lesões que ele ainda traz no perispírito dele. Isso fica... quanto mais ação física eu tive sobre os outros, uma ação dolorosa, mais eu sinto repercussões hoje no corpo. Isso explica muitos casos de fibromialgia, isso explica muitos casos de reumatismo, de artrites, isso explica muitos casos de glaucoma, a pessoa que furava os olhos do outro lá, né? Colocava em brasa lá e cegava as pessoas. Muitas vezes vem com a predisposição a doenças do olho, tá? Certo? Sente aquela dor do glaucoma, é só se aproximar um certo espírito lá que está com o olho machucado ainda, que começa a sentir a dor nos olhos, a pressão nos olhos aumenta, pode até levar à cegueira. Pode levar à cegueira, tá? Certo? Então, se você espetou alguma coisa no abdômen de alguém,
ou no coração de alguém, né? Aí você pode vir com aquela predisposição a ter problema no coração, ou ter úlcera gástrica, porque você traz aquela mancha no perispírito. Alexandre, e essa mancha, como é que eu faço então para tratar essa mancha? Como é que eu faço para diluir, para desfazer essa mancha que eu trago no perispírito? Se a causa dessa mancha é sempre o crime, o ódio, né, a agressão, o mal que a gente fez, a gente só vai conseguir limpar isso aí através da caridade que a gente faça, através do bem que a gente faça às pessoas, né? Por exemplo, tem várias formas da gente fazer o bem, mas vamos pensar que você venha como médium. Vamos pensar que você prejudicou muita gente no passado. E aí, para acelerar um pouco a sua melhora, você venha com o compromisso da mediunidade. Então, você vai poder ajudar muitos daqueles que você prejudicou. Cada um que se aproxima, você sente lá as dores, você sente o corpo como se estivesse pegando fogo, né? Aí você ajuda o espírito, aí alivia e passa. Você sente dor no estômago lá, meu Deus do céu, que dor, né? Mas aí atende o espírito que estava sentindo a dor e passa. E você fica melhor que antes. Aí no outro dia você está lá com a dor no olho, não sei o que, não sei de onde que vem. Aí na reunião mediúnica você atende aquele espírito, socorre aquele irmão, aí passa, né? Então, é uma forma de você sofrer um pouquinho cada dia de reunião mediúnica, cada dia que você sente a aproximação de um espírito, que também não é nada de extraordinário assim, né? Tem gente que fala, ai, que medo de sofrer, de ser médium, de ficar sofrendo, eu não quero isso. Não, não é nada de extraordinário também, né? Não é nada de assustador, né? Se a gente se cuida, se a gente tem disciplina, se a gente tem amor, busca o equilíbrio, né? Não é nada, os espíritos vão nos ajudar nesse processo, né? Eu estou falando isso que a gente está faz décadas, né, mergulhado nesse universo de mediunidade, de doutrinação, né? Então eu digo para vocês que a melhor coisa que vocês fazem é estudar, né, se preparar, se vincular a um grupo mediúnico, tendo mediunidade ou não, porque numa reunião mediúnica você não tem só médiums, você tem pessoas que ajudam na vibração, que ajudam no passe, que ajudam na sustentação também, que ajudam na doutrinação. Não é só médium que vai participar da reunião mediúnica, tá? Certo? Então, esse é um processo bem interessante. A mediunidade é uma caridade. E aí, quanto mais você vai ajudando esses irmãos, você também vai se limpando dessas manchas kármicas que traz do passado. Que todos nós temos lá as nossas manchas, né? As nossas áreas de fragilidade, tá? Certo, pessoal? Então é muito importante, né? Senão, a pessoa que fala, eu não vou trabalhar com isso não, porque não sei o quê, porque tenho medo, porque, né? Ok, ninguém vai forçar. Só que aí, o que acontece? Aquele pessoal que está na nossa cola, que está em torno de nós, está no nosso encalço, eles nos acharam, né? Eles nos acharam, então, estão ali próximos a nós. E o que eles sentem é uma tendência da gente sentir. E aí, como é que eu faço? Se eu não tenho recursos, às vezes, para ajudar esses irmãos. O melhor recurso é a casa espírita, o melhor recurso é a reunião mediúnica, o melhor recurso é desobsessão, né? É atendimento a esses irmãos. Tá? Então, às vezes, a gente se nega a ajudar, na verdade, a gente está se negando a ajudar a nós mesmos. E isso que acaba acontecendo. Eu acho que eu estou me negando a ajudar os outros, mas na verdade eu estou me negando a ajudar a mim mesmo. Eu estou me privando do remédio, do grande remédio, que poderia me fazer melhorar. Entendeu? Então, lógico, trabalhar com doações, né? Cesta básica, evangelização, lógico, tudo isso também ajuda,
né? Também vai ajudando a esses irmãos, né? Você vai visitar mendigos na rua, favelas, vai ajudar famílias. É lógico que esses irmãos também nos acompanham e vão vendo a nossa mudança moral. É lógico que eles também, muitos deles não vão precisar nem se comunicar na reunião mediúnica, porque só de observar a nossa mudança eles vão acabar mudando também, né? Mas alguns mais ferrenhos não será desse jeito, tá? Ok? Certo, né? A Rosemary, eles não podem ser doutrinados para não ficarem obsidiando? Então, é o que se quer, né? É o que se quer, né? Com a nossa presença na reunião mediúnica, entendeu? Quanto mais a gente está presente nas coisas, quanto mais a gente se envolve nesse processo para ajudar, porque tem algumas coisas que nós vamos precisar fazer, porque é um compromisso nosso, né? Tem coisas, tem espíritos até que os espíritos eles realmente ajudam, a gente não fica nem sabendo. Mas tem alguns irmãos que nós é que vamos ter que ajudar. Até porque a gente veio com a mediunidade para nós aprendermos a lidar com ela, para nós conseguirmos ter mais saúde aprendendo a lidar com a mediunidade e para ajudarmos esses sofredores a quem nós prejudicamos. Tá? Então, para muitas pessoas não serve só ir na casa espírita e a equipe de médiuns da casa espírita ajudar. E eu não faço nada para mudar esse processo. Eu não colaboro com muita coisa, é só o grupo lá da casa que acaba ajudando. Para muitas pessoas, esse processo será também um estímulo ao estudo, será um estímulo à participação, será um estímulo à concretização de um programa previamente elaborado no plano espiritual. Entendeu? Então vai exigir um envolvimento maior no processo, né? Tá? A Heloísa não está tendo reuniões mediúnicas nas casas espíritas. Como fazer? É uma situação momentânea, né, Heloísa? Você vê, eu participo desde 17 anos de idade, né? Até hoje estou com 50 anos, é a primeira vez que acontece isso, né? Então é uma situação muito pontual, muito momentânea, né? Vocês podem ir se preparando, estudando, lendo, né? E quando voltarmos às casas espíritas, a gente já pode estar bem adiantado aí no entendimento, né? Tá? Então a questão é o que a gente está fazendo aqui, né? Estudando, aprendendo, né? Criando bases. Quem sabe daqui saiam muitas pessoas que venham a trabalhar com a mediunidade daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, né? Seria muito bom, tá? Se isso acontecesse. Eu ficaria muito feliz. Certo? Mas tudo precisa da base, né? Então nós estamos estruturando bases para que a gente possa planejar outras coisas para o futuro, né? Então é uma questão da gente se preparando, né? Quem não participa de uma casa espírita, vir a participar no ambiente que se sinta mais confortável, que goste mais, que se identifique mais, né? E com o tempo se vincular a uma reunião mediúnica, né? Então, mas hoje muita coisa a gente pode fazer, a gente tem falado sempre aqui, todo dia a gente fala, né? O exercício da oração, do evangelho no lar, da leitura elevada, da caridade, de qualquer forma que a gente faça, né? Da prática do bem de modo geral, né? Da meditação, da mentalização, tá? Certo? A Simone colocou aqui para quem está morando fora do Brasil, né? Existem, depende fora onde, né? Depende fora onde. Porque existem vários grupos, né, espalhados no planeta aí, né? Vários grupos de estudo, vários grupos mediúnicos, várias casas espíritas. Então é questão de cada um procurar o que tem mais viável perto de si, né? Cada um vai ter dos recursos que for possível, né? E terá que usar da melhor forma possível esses recursos, tá?
Nem sempre será o ideal, né? Mas será aquilo que a gente tem, né? Certo? Ok, pessoal, vamos lá, né? E quem também não está ajudando ou não poderá ajudar devido a não ter uma casa espírita próxima e tal, se tiver uma vida equilibrada, se tiver uma vida com desejo de ajudar, até durante a noite poderá ajudar muito. Quando desprende do corpo, suas energias mediúnicas poderão ser utilizadas. Os espíritos amigos saberão como ajudar, né? É só a gente ter boa vontade e flexibilidade para buscar aquilo que é possível, tá? Ok, certo? Então, o homem mudo, né? Qualquer sintoma físico, qualquer mal orgânico, fisiológico, que tem causalidade eminentemente fisiológica, eminentemente material, pode ter também a sua origem espiritual. Qualquer doença, qualquer sintoma físico de causa meramente material pode ter também a sua causa espiritual. Entendeu? Pode ter a sua causa espiritual. É o que a gente tem observado. Tá? Não quer dizer que sempre vai ser espiritual, mas tem a questão material, pode ser de origem material mesmo, mas sempre a gente tem que levar em conta que também pode ter a participação espiritual. Principalmente se a pessoa tem mediunidade. Principalmente se a pessoa tem mediunidade. Ou seja, se ela sente mais a interferência espiritual. Seja na mente, seja no sentimento, seja no corpo. Tá? Porque o médium, ele sempre vai sentir um impacto maior. Ou na mente, ou no sentimento, ou no corpo. Nas emoções ou no corpo. Tá? Então ele sempre vai sentir mais. Aí depende da mediunidade dele. Ele pode sentir mais no campo mental, confusão mental, lapsos de consciência, lapsos de memória, né? Pode ter pensamentos confusos, perder a consciência, né? Ou pode ter no campo emocional, né? Oscilações grandes emocionais, né? Desequilíbrios emocionais, choros sem motivo, irritações, raiva, medo, pânico, né? Ou pode ter no campo de físico mesmo, através de doenças físicas, através de sensações físicas. Eu estou falando, tentando separar, mas as coisas elas não estão assim tão separadinhas assim, né? Elas são geralmente um emaranhado de coisas, né? Mistura pensamento com emoção, com sensação física, né? Eu só estou falando em termos didáticos, tá, pessoal? Ok? Então, se a pessoa tem mediunidade, sempre é bom ela ficar atenta. Também pode fazer os exames, vai no médico, procura os especialistas, tal, avalie, tomografia, ressonância, tal, eletro, faz tudo. Mas também leve em conta que pode não ter causalidade física, pode não ter origem física, material, né? Mas espiritual. Tá? Então sempre é bom a gente ter esse plano B aí, a gente levar em conta também essa possibilidade. Que para o médium é sempre muito provável que o que ele esteja sentindo ou parte ou totalmente seja espiritual. Sempre a gente precisa levar isso em consideração, tá? E aí quando a gente faz os exames, tá? É bom, né? É bom. Eu gosto quando o paciente faz os exames materiais, consulta os médicos, vai. Porque aí a pessoa, Alexandre, ó, não deu nada aqui, não apareceu nada, não,
Eu falo, poxa, que bom, né? Que bom, então você não tem nada no campo físico. Provavelmente, né? Se não acharam nada, provavelmente você não tem nada no corpo físico, né? No campo fisiológico, né? Mas aí a hipótese espiritual começa a ganhar mais força. Então você vai excluindo devagarzinho a hipótese material, porque é importante a gente investigar, mas aí vai surgindo mais forte a hipótese espiritual, a hipótese mediúnica. E é possível ajudar muito nesse campo mediúnico, tá? A doença mental também, também. Tá? Às vezes a pessoa não está passando por um processo de deterioração mental, de alienação, ela não está passando. Mas ela tem mediunidade e se aproxima um espírito que está nesse processo de doença mental, de problema grave, né? Ele está desse jeito, de alienação, ele se aproxima dela e ela começa a agir como se estivesse. Entendeu? Embora ela não esteja passando por um processo não há causas assim que justificasse, né? Certos comportamentos, né? Mas aí é puramente espiritual. E tem casos que você tem sim certos conflitos mais graves dentro da pessoa, existe uma questão psicológica dela, mas também tem a mediunidade e tem o processo obsessivo. Então você tem as duas coisas, você tem as necessidades psicológicas da pessoa e você tem junto com isso a questão obsessiva, tá? Mediúnica associada à obsessão, né? Então cada caso tem que ser avaliado, tem que ser, né, cuidado de uma forma única, né? Porque cada caso é único nas suas peculiaridades, nas suas particularidades, tá? No caso, o senhor é médico, eu sou psicoterapeuta, tenho formação em psicologia, atuo como psicoterapeuta transpessoal, tá, Cássio? Uhum. Ah, nada, pode ser ansiedade, depressão, pânico, esquizofrenia. Qualquer coisa que você tenha dentro do catálogo, né, de doenças mentais, de transtornos e tal, você tem, junto com isso, a causa que pode ser também de origem espiritual, ou a participação do elemento espiritual no processo que a pessoa está vivendo. Tá? Então, às vezes você tem muito do que a pessoa está sentindo de origem espiritual. Aí quando você ajuda o espírito, some aquilo que a pessoa estava sentindo, né? Aí é fácil, aí é melhor, né? Mas muitas vezes o espírito estimula certas fragilidades em mim, né? Ou seja, aí tem uma participação de coisas do espírito e questões minhas que eu preciso trabalhar também, tá? São aquelas conexões ali que ele acaba só usando os conflitos que eu tenho contra mim, né? Tá? Ok. Mas é preciso, sempre como eu tenho falado, é preciso assim uma avaliação de cada caso, tá? A gente não pode generalizar, achar que é sempre espiritual. Por quê? Porque você tem uma questão espiritual, você tem uma questão psicológica, você tem uma questão fisiológica, tá? Então, geralmente, casos mais graves, geralmente você tem esses três componentes agindo. A questão espiritual, a questão psicológica da pessoa e a questão fisiológica. Questão genética, predisposição genética, né? Por isso que muitas vezes precisa do remédio, precisa da terapia e precisa da ajuda da casa espírita. Essa tríade aí que é muito importante, tá? Nos casos mais graves, né? Ok. Então aqui o homem estava mudo, né? E aí foi feito um processo de desligamento da entidade ali, né? A gente não sabe se momentâneo apenas
ou um processo mais duradouro, né? De libertação mesmo, a gente não sabe. Mas na hora ali a pessoa falou. O que demonstrou que era de origem obsessiva, né? Mediúnica, obsessiva. Ele estava sentindo ali a presença de um espírito que dificultava a sua fala, tá? Então, como ficou claro no que eu estava explicando, você pode ter qualquer sintoma, dificuldade de ouvir, dificuldade de manter a postura, às vezes a pessoa começa a ficar torta, né? É porque tem um espírito que está tudo quebrado ali perto dela, ela começa a ficar com tique, começa a ficar com, né, problemas nos movimentos, porque ela está sentindo a presença do espírito, está todo quebrado. Ela empurrou o espírito, a pessoa lá no barranco, lá ele caiu, se quebrou todo lá, e espiritualmente está atrás dela, então ela sente dores no corpo todo, né? E as dores que o espírito sente ainda. Por uma questão de lei de causa e efeito, de justiça, Deus permite que aquele que foi prejudicado venha nos cobrar, até para que a gente possa ajudá-lo, né? Então é algo profundamente justo, né? Profundamente justo, tá? O José Francisco André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, comenta muito sobre essas obsessões. Na verdade, toda a obra dele, né, Francisco? Toda a obra do André Luiz é uma aula maravilhosa sobre esses processos todos aí, né? Tá. Ok? Então, é por isso que de trás, é lógico que tem aquelas doenças que nós mesmos produzimos devido às nossas emoções, devido ao nosso padrão comportamental, né? A gente tem conversado sobre isso no ser consciente também, então. Mas muitas das doenças, muitos dos desequilíbrios que a gente acaba vivendo, eles têm a participação espiritual, têm a participação obsessiva, tá? Ok? Por isso que é importante tomar passe, né? Quando for possível, buscar a casa espírita, né? E por enquanto não é possível, mas a gente vai usando todos os recursos que a gente tem. O importante é a gente querer melhorar, né? Por outro lado, os fariseus, né? Que estavam sempre no encalço de Jesus ali, tentando pegar ele no pulo, né? Tentando pegar ele em contradição, tentando incriminar ele de alguma coisa. Os fariseus maldiziam, falavam mal dele. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, né? Aqui está pelo príncipe dos demônios, mas tem outras traduções que falam porque ele é o príncipe dos demônios, né? Então, quer dizer, falavam isso de Jesus, né? Jesus todo amor, todo caridade, todo bondade, né? Conhecimento, justiça, né? E aí os fariseus ficavam dizendo que ele conseguia expulsar os demônios porque ele era o chefe dos demônios, né? É a mesma coisa que falam hoje do espiritismo. Ah, é que o espiritismo é coisa do demônio, né? Quer dizer, hoje quem segue Jesus às vezes fala, espiritismo é coisa do demônio. Ué, mas falavam isso de Jesus. É interessante, né? Falavam isso de Jesus, né? E pela falta de conhecimento, né? Por má fé, né? Os fariseus por má fé falavam isso de Jesus, né? Quer dizer, os demônios obedecem ele porque ele é o chefe dos demônios. Jesus é o chefe do planeta, né? Mas não são os demônios que obedecem ele, né? São os bons espíritos, né? Os demônios acabam sendo submetidos à autoridade dele, né? Mas não de boa vontade, né? Não de boa vontade. Mas é interessante isso, né? Você vê como é que Jesus passava pela maledicência, né, das pessoas, né? Pela ignorância da época, né? E de hoje ainda também, né? Então, aí os enfermos são curados, né? Então, nessa linha de raciocínio,
nessa linha de raciocínio, né? Imagina quantas pessoas iam sendo tratadas por Jesus e pela sua corte de espíritos, amigos de espíritos, servos, né, de Jesus, né, que estavam trabalhando em torno dele, né? Porque ele encarnou, ele reencarnou, mas os trabalhadores dele estavam lá em torno dele, ajudando em tudo que ele fazia, né? E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, né? Então ele trazia, ia nas sinagogas, fazia, às vezes lia lá trechos da lei antiga, né, do Antigo Testamento, e fazia as conexões com o seu evangelho, com as suas notícias, né, com os conceitos que ele trazia sobre o reino dos céus, né? Primeira vez que Jesus foi na sinagoga, que ele foi se apresentar às pessoas já na fase dos 30 anos, né? Dos 30 aos 33. Então, com 30 anos ali aproximadamente, que ele foi na sinagoga e leu uma passagem lá que falava da vinda do Salvador, né? Acho que era um trecho de Isaías, provavelmente, eu não me recordo agora, né? Aí ele leu o trecho e falou assim, ó, fechou e falou assim: hoje se cumpriu essa profecia. Aí o pessoal já quis pegar ele, já a primeira vez, já quiseram pegar Jesus, mas Jesus conseguiu sair no meio deles, porque não era chegada a hora ainda, né? Jesus estava só começando. Mas já pensou? Hoje se cumpriu essa profecia. O pessoal já avançou para cima dele, já queriam pegá-lo, né? Então, não é fácil, né, lidar com a inferioridade humana, né? Então, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Por quê? Porque a necessidade era muito grande, né? E a compaixão de Jesus, né, era muito grande também. Então Jesus não fazia isso para aparecer, não fazia isso por motivos egóicos. Ele fazia isso por amor, por compaixão. E é claro, era um sinal daquele que viria, era um dos sinais. Um dos sinais que o Salvador, né, faria seria o de fazer os paralíticos andarem, os cegos verem, né, os leprosos se limparem, né? Eram dos sinais que as profecias falavam, né? Então ele veio por amor e estava ali curando as pessoas, que era muito grande o número de obsediados, porque sempre existiram os obsediados em toda a história, sempre existiram espíritos obsessores, sempre existiram obsediados e sempre existiram obsessões. Isso não é só de agora, não é porque tem o espiritismo hoje que surgiu a obsessão, não. A obsessão vem de muito tempo, muito tempo. Muito tempo, né? Desde que existe o ser humano, né? Tá? Então, imagina quanta gente havia necessitada e quanto trabalho havia por fazer, né? Então, Jesus estava lá. Inclusive, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Né? Então imagina, ele ia curando, ia explicando, ensinando as pessoas, né? E a notícia ia correndo, e as multidões iam se aproximando de Jesus. E ele, cada vez com mais compaixão pelas pessoas que estavam aflitas e desamparadas. Porque os poderes na época não davam importância para esses sofrimentos sociais, esses sofrimentos da população, da fome,
né? Das necessidades das doenças que as pessoas tinham, né? Os poderes políticos, econômicos da época, eles não ligavam para isso, não, né? Então, você não tinha rede de tratamento, hospitais, não tinha, né? Como a gente tem hoje, com todas as dificuldades, mas a gente tem, né? Mas na época não havia, não, tá? Certo, pessoal? Ok. O Manuel colocou, né? Possuía uma energia muito forte, um magnetismo, né? Algo que se sentia de longe enquanto encarnados e até hoje consegue se sentir essa forte atração da energia, né? Jesus ele tinha um magnetismo pessoal, magnetismo curador, maravilhoso, né? Jesus com um toque, né? E ele não precisava nem, como a mulher hemorroísta que a gente viu, né? Não precisava nem ele estar prestando atenção. Era a pessoa tocar nele com fé e a pessoa já sentia a energia, né? É. Imagina o campo vibratório, né? Só o campo vibratório de Jesus já curava. Acho que onde ele ia passando, acho que já ia curando as pessoas, né? As pessoas que estavam precisando e que tinham fé, né? No Evangelho, né? Nos Atos dos Apóstolos, né? Falavam que a sombra de Pedro curava, né? Nos Atos dos Apóstolos falavam que a sombra de Pedro curava. Depois, né? Depois que Jesus se foi e os apóstolos ficaram trabalhando, né? Mas diz que a sombra de Pedro curava. Na verdade, não era a sombra que curava, né? Porque a sombra é a expressão da falta da luz ali, né? A sombra não é alguma coisa. Mas era o campo vibratório dele, né? Era o campo vibratório. Onde ele passava, o campo vibratório dele ia produzindo curas, né? Muito interessante, né? O Chico, né, Túlio? O campo do Chico diz que era uns 20 metros, né? Foram contar com um contador Geiger lá, de radiações lá, diz que atingia 20 metros. A aura do Chico, né? Então, são seres extraordinários. Imagina a aura de Jesus. Imagina a aura de Jesus, né? Quando Jesus estava lavando os pés, né? É uma das passagens mais bonitas e mais interessantes, né? Quando Jesus estava lavando os pés, aí Pedro falou: Senhor, não, o senhor não vai lavar os meus pés, não. Aí Jesus falou assim: Pedro, se você não permitir que eu faça isso, você não terá parte comigo. Você vai estar fora desse ensinamento aqui. Você quer ficar fora? Aí Pedro falou assim: Senhor, então lava a alma toda, lava o corpo todo. Aí Jesus falou assim: não será preciso, Pedro, porque vós já estáis limpos pela palavra. Né? Vós já estáis limpos pela palavra. Porque eles estavam o tempo todo ali ouvindo Jesus. Então o magnetismo superior de Jesus, né, que impregnava suas palavras, aquilo já limpava o ambiente, já limpava os próprios, né, a energia dos discípulos dele mais próximos ali. Vós já estáis limpos pela palavra. Né? Bonito, né? Então, é por isso que Jesus, naquele momento que a gente estudou lá, que o pessoal estava reclamando: mas os teus discípulos não fazem jejum, não faz isso, não faz aquilo, né? Aí que Jesus falou: mas como é que pode o amigo do noivo fazer jejum no casamento? Né? Então, eles estão ali perto de Jesus, Jesus é o noivo, né? E onde a energia é uma energia maravilhosa, é uma fonte de amor ali, né? Então, não é o jejum que vai mudar muita coisa naquele momento, né? Porque não precisava, né? Eles já estavam se alimentando de tanta força positiva que nem precisava fazer jejum, né? Mas aí Jesus fala:
Mas será um dia o noivo será retirado. Aí jejuarão. Mas chegará um dia em que o noivo será retirado. Quer dizer, ele não estará mais ali presente. Aí as pessoas terão que fazer as disciplinas, né? De espiritualização, vamos dizer assim, né? As disciplinas morais, em todos os sentidos, para se elevar, para sentir a influência. É o que nós temos que fazer, né? É o que nós temos que fazer. A gente tem que buscar a elevação o máximo possível para a gente conseguir sentir um maior bem-estar, né? Uma maior saúde, as boas intuições, né? Mas e se Jesus estivesse aqui com a gente, aqui pessoalmente, né? Provavelmente não precisava de nada disso, né? Porque a convivência com ele já era um banho de luz, né? A convivência com ele já era um fluxo incessante de amor, né? Certo? Então, são peças desse quebra-cabeça, né? São peças desse quebra-cabeça que a gente vai juntando, né? Então, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor, né? Como hoje ainda, né? As populações estão aflitas e desamparadas ainda, né? E Jesus continua sendo ainda o bom pastor, né? Jesus continua sendo ainda o caminho que conduz ao Pai, né? Então falou aos seus discípulos, só para terminar aqui, a gente já está acabando. Então falou aos seus discípulos, de fato, a colheita é abundante. Quando ele viu a necessidade, né? Lógico que ele sabia da necessidade, não é que ele estava descobrindo agora a necessidade. Jesus acompanha essa necessidade há muitos milhares e milhares de anos, né? Milhões de anos ele já estava estruturando o nosso planeta, e tal. Então não era novidade para ele. Mas era novidade o poder ensinar pessoalmente aos discípulos, né? Então ele falou aos seus discípulos, de fato, a colheita é abundante, né? Muita necessidade, né? É para todo lado, o infortúnio, a dor, a tristeza, o sofrimento, a angústia, né? Mas os trabalhadores são poucos, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara, né? E pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita, né? Pedir a Deus, Deus que é o Senhor da seara, né? Então Jesus falando, é bom vocês orarem, né? Vamos orar, pedir mais trabalhadores para a colheita. Jesus, depois de algum tempo, ele iria, né, para o plano espiritual, né, tal, mas os discípulos ficariam e precisariam de outros trabalhadores, né? Hoje nós precisamos de outros trabalhadores, né? Jesus ainda continua esperando pelos trabalhadores, né? E podemos ser todos nós podemos ajudar. É só aderirmos ao programa de Jesus, né? Ao chamado de Jesus, né? Em que eu posso ser útil? Em que eu posso ajudar? Né? Qual que é a necessidade? Né? Eu só quero ser útil, então de que modo que eu posso ajudar? Né? Se a gente tiver esses questionamentos na nossa mente, nós sempre estaremos de boa vontade, sempre estaremos apostos para ajudar, seja onde for. Né? Se a gente tiver essas frases na mente, o que está precisando aqui? Né? O que vocês estão precisando? Em que eu posso ajudar? Onde que eu posso ser útil? De que forma que eu posso ser útil a vocês? Me falem. Né? E aí as pessoas vão nos dizendo o como, o que elas estão precisando, que modo que a gente pode ajudar. Né? Tá? Os trabalhadores de boa vontade, né? Que procuram o trabalho, procuram o serviço, certo? E não quer dizer que os espíritos bons são poucos, não.
Não faltam os espíritos bons não, viu? No plano espiritual, nos ajudando em torno de nós, não faltam não. Os trabalhadores não são poucos lá, eles são poucos aqui, né? Não é lá que eles são poucos, aqui é que nós precisamos arregimentar, né? Precisamos nos tornar trabalhadores, né? Tá? Ok, pessoal. Então vamos finalizar, né? Por hoje, acho que aqui a gente já acabou. Acabamos. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece, né? Já estamos na hora aqui, né? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela presença dos nossos irmãos encarnados, que nos dão a alegria da sua amizade, da sua participação, das suas energias amigas que chegam até nós, nos envolvendo com esse carinho. E nós agradecemos também pela presença dos espíritos amigos, desses amigos espirituais que não medem esforços para nos guiarem, nos protegerem e nos estimularem ao bem. Agradecemos a Ti, Senhor, por seres para todos nós o caminho da verdade e da vida, por seres o pão da vida e a luz do mundo, nos mostrando o caminho, a bússola divina, mostrando para onde devemos caminhar, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que nos esclarece muito a respeito também desses problemas primeiros e últimos da humanidade, através de Allan Kardec, através de André Luiz, através de uma série de trabalhadores na vida espiritual e na vida material. E agradecemos a Deus, nosso Pai amoroso, nosso Pai, todo perfeição, todo justiça, mas todo misericórdia, todo compaixão. Muito obrigado, Senhor. Então nós finalizamos nosso estudo de hoje, muito gratos por todas essas forças superiores nas quais estamos mergulhados, que possamos permanecer em paz. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Pela presença de vocês, pelo carinho, né? E amanhã a gente está de volta aqui com o livro Ação e Reação do André Luiz, tá? Às 20 horas, todos estão convidados, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração.
Bem-aventurados sois vós os que perdoam. Bem-aventurados sois vós os que choram, que brilhe a vossa luz.